Olá, é um prazer falar com vocês. Vamos para mais uma análise de filme com o olhar do despertar espiritual. Dessa vez é o filme I Am Mother, da Netflix, né? Um filme que trouxe aí uma visão futurista, né? Com bastantes insights que nós vamos tratar. Fique conosco, né? Que a análise começa agora. Prontinho. Está tudo bem, pequenina? Bom, a ficção científica em Mother é uma das novas sensações da Netflix, né? Foi lançado aí recentemente e trouxe muita discussão aí entre as pessoas que assistem a Netflix. Uma das questões mais interessantes que a gente pode pegar é o seguinte: o filme começa com um robô que é intitulado A Mãe, né? E ela pega um embrião num compartimento onde tem vários embriões e coloca esse embrião e começa a germinar ele. E muito rápido o tempo, então já coloca aquela situação assim da questão artificial, mas para germinar uma vida biológica, uma coisa sensacional. Então aquilo ali já dá uma visão assim de mundo interessante. É a germinação muito rápida, né? Nisso, começa o filme bastante tranquilamente, a menina cresce e vai mostrando toda a infância dela, da educação, de todo aquele condicionamento dentro da nave, a mãe como referência, a menina vendo vídeos em tablets e tudo fazendo uma vivência natural como toda criança, porém sem convivência com outras crianças e monitorada por esse robô intitulado da mãe. E como todos podem analisar, essa situação se remete a mostrar ao ser humano uma visão de que a vida, como você a percebe, pode ser algo artificial. Isso aí é para expandir a consciência das pessoas a não imaginar ficar contra as tecnologias, ficar contra a inteligência artificial, ficar contra tudo aí que se mostra de tecnológico, sendo que isso já existe, tá? Nas outras dimensões e nas outras frequências dimensionais, e as pessoas simplesmente acham que vão ficar fora desse contexto. Não, nós simplesmente estamos começando a viver o que já é real. Por quê? A questão tecnológica, ela não tira de você a realidade. Então, o que o filme mostra nesse contexto é assim: um robô que consegue fazer tudo aquilo que um ser humano faria tranquilamente. Agora, essa é uma visão de alguém que está observando pelo despertar espiritual. Não estou aqui como um ser humano normal que fica resumindo as eu sou contra as máquinas porque as máquinas competem com os humanos. Algo extremamente, né, para mim, incompreensível, até porque se não fosse as máquinas hoje, a vida humana não seria tão mais simples do que ela é. Então há de se ter uma gratidão pelo universo, né, que a gente diz aí cibernético e mecânico, porque eles auxiliam o ser humano a ter uma vida boa, a ter uma vida mais confortável e a ter uma vida mais expandida. Então vamos continuar. Então, na sequência do filme, a menina começa a pesquisar vários componentes da nave. E ela vai descobrindo várias coisas interessantes, que vai chamando a atenção dela e criando questionamentos. Principalmente quando ela questiona se não há mais pessoas lá fora, né? Fora do contexto da nave. E a mãe responde que não, inclusive o perigo que seria
sair lá fora, porque a mãe implantou a ideia de que o universo fora da nave estava totalmente contaminado radioativamente, então a menina ficou cercada nesse contexto, sem nem ter a oportunidade de ir fora. Por quê? Porque o medo já estava implantado como mapa dentro da cabeça dela. E se estiver errada? Suas medidas ou... Como saberia se não vai lá fora? Sair poderia me tornar um perigo para você. Eu teria que ser destruída. Você está infeliz aqui? Não, mas... Eu quero que seja feliz, filha. Bom, e seguindo o contexto do filme, toda aquela manipulação da mãe em criar os mapas mentais de bloquear a menina de poder acessar o lado de fora foi rompido pela curiosidade do ser humano, que rompe todas as cascas e bloqueios. Vocês já observaram que em um ser humano você pode tentar tirar dele toda a verdade, você pode tentar camuflar e ele vai tentar achar a verdade. O ser humano não foi nem criado, nem idealizado e nem emanado, seja a palavra que você quiser, para ficar parado, crente que uma coisa é como lhe apresentam. Ele vai muito além. Não à toa o ser humano ele tenta extravasar a realidade do físico, vai para o extrafísico, questiona e vai formando esse mundo maravilhoso que é o que nós temos agora. Esse filme retrata bem quando a menina se surpreende na porta com uma pessoa que quer acessar a nave. Olá? Eu não quero causar problema. Por favor! Eu levei um tiro! Contrariando tudo que a mãe programou nela, ela criou todo um sistema ali para desafiar a mãe, porque ela sabia como era todo, a organização da nave, e trouxe aquela mulher para dentro. A mulher que entrou dentro da cabine da nave, ela trazia muita insegurança pro programa que rodava na mãe, essa inteligência artificial. Por quê? Porque ela ia mostrar para a criança, para a filha, um universo novo que a mãe não teria contado. E aí começa uma parte interessante no filme que para quem assistir vai achar muito interessante. Primeiro, ali a menina começa a ter acesso a coisas que deixam você a pensar. Você pensa. Por quê? Ela começa a pesquisar, inclusive num lugar que a mãe incinerava coisas, Ela acha um resto de ser humano e aquilo deixa ela apavoradíssima porque a mulher tinha implantado algumas informações nela para fazer ela pensar. Ela teve acesso a um diário da mulher que ela foi pesquisar, e aquele diário trazia muitas imagens, muitas situações, e a mulher contou para ela uma história muito interessante, que eles eram uma resistência, uns refugiados que viviam ao longe, colocou uma referência para a menina e prometeu à menina que se eles saíssem dali, ela apresentaria para ela os outros. E com todo o contexto ali de desafio, eles conseguiram desafiar a mãe, fazendo todo aquele contexto, mas a mãe já tinha projetado uma outra criança, que já estava nascendo. Seu irmão é o primeiro de muitos, filha. Em breve daremos outras boas-vindas. E a filha já estava acompanhando aquele parto antes de todos os fatos acontecerem. E a filha já tinha muito amor por esse irmão que estava nascendo. Nessa fuga que ela já foi apresentada a um universo incrível que são todo o sistema de devastação existente no planeta, como foi mostrado, e principalmente quando ela se depara que a mulher vive simplesmente em um container na praia e não tem nada do que ela falou. Então confirma-se que o que a mulher disse são inverdades. E aí cai uma ficha ou fica no ar aquela questão: se a mulher não seria uma das filhas, antigas que conseguiram escapar. Cadê todo mundo?
Eu fugi dos túneis há anos. Não vi ninguém desde então. Não com carne nos ossos. E toda aquela trama enlouqueceu ela ao ponto dela criar esse universo surreal. Tá, isso tudo eu tô dizendo para vocês no sentido de analogia. Não é para vocês me observarem como se eu não tivesse o contexto do filme. Eu não li o que o escritor quis com aquela história. Eu só sei o seguinte: tudo que se manifesta tem um sentido próprio nessa Matrix. E se você observar com o olhar humano, você não enxerga do que aquilo que está muito além daquilo que a gente pode captar como informação primária. Por quê? Tudo que vai ao contexto do despertar espiritual tem proveito. Então, se um filme é de comédia, se você trocar o olhar, você consegue pegar. Se um filme é de desastres, você consegue pegar. Se é de ficção, você consegue pegar. Se é de romance, você consegue pegar. Porque você observa as entrelinhas. Então, nesse filme, a segunda parte mais importante é quando a menina volta para buscar o irmão e se confronta com a questão da mãe. Então, vira um universo de resistência incrível, porque toda aquela forma de segurança, porque a mãe se multiplica em vários outros robôs que protegem a fortaleza, e aquilo que a menina enfrenta quando ela quer acessar a fortaleza, a mãe deixa ela entrar. Então existe ali uma dualidade, onde a mãe não destruiu ela. Eu quero falar com a mãe. E aí todos que assistem ficam com um pensamento: a mãe não destruiu ela, protegeu o que nós chamamos de matriz, a criança que é bebê estava salva, a filha não foi morta pela mãe, então quem teria incinerado aquele outro ser humano? Então fica no ar uma questão da gente poder observar. Olha só, o que esse filme traz como abordagem para o despertar espiritual? Primeiro, você ser humano, quando se degladia com as máquinas, quem destrói quem no contexto atual? É o ser humano que destrói a máquina. Quantos? Eu vou dizer para vocês assim, ó, todo carro que te serve a vida inteira, e muitas vezes a pessoa não tem uma gratidão pelo carro, a vocês que estão me escutando, vamos supor que você tem um carro aí de 1 ano de uso, de 10 anos de uso, de 30 anos de uso. Quantas vezes você chegou e falou para o seu carro: muito obrigado por você, né, tanto me auxiliar? Um fogão em casa, quantas vezes você disse para o seu fogão: muito obrigado? Para a sua TV, muito obrigado? Para o seu computador, muito obrigado? Que dia que você agradeceu o seu celular por te dar tanta oportunidade de se conectar com o mundo? Muito obrigado, celular. Então o que acontece? No contexto máquina e ser humano, o ser humano é muito ingrato. O ser humano sempre traz aquilo que tudo que compete com ele é seu inimigo. Por isso que o planeta Terra não tem, né, uma abertura espiritual para os alienígenas. Por quê? Porque o ser humano considera todos como seu inimigo, porque ele quer ser o centro da Terra. Isso é um mapa implantado nele de tempos remotos, que infelizmente até hoje roda lá no subconsciente das mais profundas e profundas crenças que nós temos da nossa ancestralidade. Roda que nós não aceitaremos nada que compete com a gente. E aí o filme traz muito essa analogia. Por quê? Eu estou dizendo para todos, se você observar com um olhar normal, dizer assim: isso é mais um filme, como eu disse no filme tal, esse não é mais um filme. A Netflix está trazendo um contexto muito interessante. Eu vou começar a fazer uma análise da série Black Mirror. Alguns capítulos merecem uma análise mais profunda, porque eles abrem por demais a consciência das pessoas. Então, essas análises são com o propósito de abrir a consciência das pessoas para novas realidades. Se você assiste um filme desse e troca o olhar, você alcança no final dele uma nova percepção, uma nova abertura. Você não vai alcançar um condicionamento de achar que aquilo ali é mais uma coisa e descarta e joga fora, sendo que ele pode trazer para você uma nova visão, inclusive para você acessar no plano astral, para você acessar nas novas frequências dimensionais. Mundos paralelos estão vivendo situações igual essa apresentada no filme.
Então aquele filme ali pode representar o quê? Uma dimensão paralela que já, né, manifesta aquilo como real. E o ser humano observa como se fosse uma ficção pura, e não é. É uma ficção para nós na nossa realidade atual, mas não é uma ficção no contexto universal. Então, vamos deixar bem claro, toda análise ela traz o contexto espiritual. E no contexto espiritual, se você tem abertura, você entendeu, captou, sentiu aqui no cardíaco, sentiu. Se você não tem abertura espiritual, você simplesmente nega. É uma defesa do, que eu digo, ser humano que está com aquela crença de que ele tem que se defender de tudo, porque tudo é uma ameaça para ele. E tendo como, né, síntese no filme o processo que a menina assume o controle, quando ela consegue identificar que é esse projeto da mãe que destruiu toda a humanidade, isso impacta ela. Se algum dia precisar me encontrar, Não vou. adeus, filha. Diante disso, ela resgata o irmão dela e coloca a mãe na parede, questionando a mãe se foi ela, né, que realmente dizimou a humanidade. A mãe nega, mas ela atira na mãe e assume todo o controle do projeto. Os pontos mais importantes que eu considero nesse filme são, né, o processo de germinação do ser humano, com aqueles milhares de embriões que a mãe tem, né, armazenados na nave. O segundo passo é o processo de criação de um ser humano, que a mãe colocou ali como exemplo no início do filme. O terceiro ponto de enfoque é justamente o condicionamento da menina que a mãe coloca para que ela não compreenda como real algumas coisas e para que ela viva no mundo ilusório. Isso aí fica muito claro no filme. Me diga, você se lembra da sua mãe? Curioso, não é? Que tenha sobrevivido por tanto tempo e os outros não. Como se alguém tivesse um propósito para você. É a loucura da mulher que está do lado de fora, que deixa muitas reflexões para ser colocada em conflito com a vida da filha. E isso tudo é um filme que faz você pensar. Como nós dizemos os filósofos antigos, esse material é para você tirar novas análises, criar novas sínteses. Por quê? Porque ele te apresenta um contexto pronto e inclusive muito bem elaborado. Então, para vocês que não assistiram, assistam e deixem nos comentários aqui depois a sua impressão. Para vocês que já assistiram, deixe aqui nos comentários qual a sua visão desse filme. Se você considera que essas informações são relevantes, compartilha essa análise com aquelas pessoas que você mais considera, nos seus grupos, né, para as pessoas expandirem a consciência e principalmente ajude-nos a divulgar informações de extrema relevância. Desde já eu agradeço a você e até a nossa próxima análise. Muito obrigado a todos, gratidão, gratidão e gratidão.